Depois da queda em maio, inflação volta a subir em junho, segundo prévia do IBGE. Preços das passagens aéreas aumentam 123% em um ano. E você vai ver também. Presidente Bolsonaro sanciona a lei que estabelece teto no ICMS dos combustíveis. Aumento no Auxílio Brasil pode injetar 10 bilhões de reais na economia do país. Brasil já tem casos de transmissão comunitária de varíola do macaco. 4 meses de guerra. Severodonetsk é reduzida a escombros. Tudo isso a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 2 minutos pontualmente. Pelo horário de Brasília, Juliana Dariva. É isso mesmo, Kleber Werneck. Boa tarde para você e boa tarde para todo mundo. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E olha só, a gente começa falando de economia. A prévia da inflação voltou a ganhar ritmo em junho, depois de cair em maio. As informações foram divulgadas hoje pelo IBGE. Depois de perder força em maio, a prévia da inflação oficial de preços voltou a acelerar e saltou 0,69% em junho. Com a variação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 passou a acumular alta de 5,65% em 2022 e de 12,04% nos últimos 12 meses. O Banco Central já admite que os índices oficiais de preços podem superar meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de até 5% pelo segundo ano seguido. Na passagem de maio para junho, todos os grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram alta, com maior impacto ainda do grupo de transportes, que subiu 0,84%. Variação que corresponde a uma desaceleração em relação a maio, mais 1,8%. A alta como menor força do segmento se deu pela queda nos preços dos combustíveis, menos 0,55%, por conta principalmente da queda do etanol, 4,41%. O grupo de saúde e cuidados pessoais é outro destaque entre as altas do mês, 1,27%. Os planos de saúde sofreram reajuste de até 15,5%, autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar em 26 de maio. E no grupo habitação, que havia registrado a única queda de maio, menos 3,85%, subiu em junho 0,66%. A alta foi puxada pela taxa de água e esgoto, 4,29%. Já o grupo alimentação e bebidas desacelerou 0,25%, depois de subir 1,52% em maio. A alta da inflação em junho, como a gente acabou de ver, foi puxada também pelos transportes. E nesse grupo chamam a atenção as altas do diesel e das passagens aéreas. Os bilhetes de avião já acumulam aumento de 123% em um ano. A alta de 2,83% no diesel e de 11,36% nas passagens aéreas puxou a prévia da inflação dos transportes, que foi de 0,84% em junho. No acumulado de 12 meses, o combustível subiu 51,04% e os bilhetes mais que dobraram de preço, com 123,26% de aumento. Os dados fazem parte do IPCA 15, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE. Em 12 meses, os custos com o transporte subiram 20,21%, com destaque justamente para a subida de preço das passagens aéreas. Os custos das aéreas são fortemente afetados pelo aumento no combustível da aviação e pela valorização do dólar. O presidente Jair Bolsonaro vetou recentemente o retorno do despacho gratuito de bagagens de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. O veto presidencial ainda deve ser analisado pelo Congresso. A medida tinha como promessa o barateamento nos preços das passagens de avião. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto que limita o ICMS sobre os combustíveis, a energia elétrica,
as comunicações e o transporte coletivo. A sanção foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. A lei sancionada pelo presidente Bolsonaro é uma das apostas do governo federal para tentar conter a disparada da inflação, principalmente por causa dos combustíveis. Pelo texto, itens como diesel, gasolina, gás natural e comunicações passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis, o que impede que os estados cobrem taxa superior à alíquota geral de ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que varia de 17% a 18%. Até então, os combustíveis e outros bens que o projeto beneficia eram considerados supérfluos e pagavam em alguns estados até 30% de imposto. O tributo compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país e é responsável pela maior parte da arrecadação pelos estados. A proposta recebeu críticas de estados e municípios que estimam uma perda de arrecadação de até 83 bilhões de reais. Na tentativa de mitigar a resistência dos governadores, o Congresso aprovou alguns dispositivos que previam mecanismos parciais de compensação da União aos estados, mas alguns deles foram vetados pelo presidente. Entre as normas vetadas está a que previa que, em caso de perda de arrecadação provocadas pelo teto do ICMS, a União deveria compensar os estados e municípios por meio dos pisos constitucionais da saúde e da educação. Também foi vetado o trecho que determinava que os estados que não possuem dívidas com a União poderiam ser ressarcidos de suas perdas por meio do repasse de receitas da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. O presidente justificou que os estados receberam auxílio da União em 2020 por causa da pandemia. Bolsonaro argumentou também que os entes tiveram aumento na arrecadação, então não precisam de compensação. Mais de 57% da população do Rio de Janeiro vive algum nível de insegurança alimentar. De acordo com dados do Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar, são 2,7 milhões de pessoas que passam fome no estado. O levantamento pontuou que a fome quadruplicou no Rio de Janeiro com o cenário da pandemia. As estatísticas também indicam que o perfil mais sofrido é a mulher parda com filhos de até 10 anos. E o aumento do Auxílio Brasil pode injetar mais de 10 bilhões de reais na economia do país, do Nordeste do país mais especificamente. Isso porque quase metade dos beneficiários são da região. O governo já estuda um aumento no Auxílio Brasil até o fim deste ano. O benefício pode passar dos atuais R$ 400 para R$ 600 por mês. O aumento pode representar a circulação adicional de mais de 10 bilhões de reais nas economias dos municípios do Nordeste. De acordo com o estudo, 47% dos recursos do Programa de Transferência de Renda são destinados a beneficiários do Nordeste. No ano, o programa social chegaria a quase 52 bilhões de reais na região. Quando se avalia o impacto destes recursos no Produto Interno Bruto Regional do Nordeste e do Norte, o índice subiria de 3,45% para 4,32%. A estimativa é que o impacto fiscal seja de quase 22 bilhões de reais a mais no país, se a medida for implementada. Seriam quase 110 bilhões de reais em custos totais se o novo valor de R$ 600 for pago entre julho e dezembro. E olha só, o velório do indigenista Bruno Araújo Pereira, que foi assassinado no Amazonas, acontece neste momento em Pernambuco. A cerimônia está sendo realizada no cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife, e é aberta ao público. O caixão está coberto com as bandeiras do estado de Pernambuco e também do Esporte Clube de Recife, time do coração do indigenista. Uma camisa da União dos Povos Indígenas também foi colocada. Bruno tinha 41 anos. O enterro está previsto para acontecer às 15 horas de hoje. Olha, e agora a gente fala de uma tragédia. 11 pessoas morreram em um incêndio de grandes proporções que atingiu uma clínica de tratamento para dependentes químicos na cidade de Carazinho, que fica no Rio Grande do Sul. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na noite de ontem. Pelo menos 15 pessoas estavam na clínica.
10 vítimas morreram no próprio local. Outras 3 foram socorridas, mas uma delas não resistiu aos ferimentos. As demais permanecem internadas, uma em estado grave e a outra em estado estável. Todos eram homens e ainda não se sabe como o fogo teve início. A Polícia Civil descobriu um esquema em São Paulo que conseguia invadir o sistema do Detran para apagar multas. Isso mesmo, segundo as investigações, em apenas um dia, quase 600 infrações foram apagadas do sistema do Detran. Uma quadrilha é suspeita de ter desviado milhões de reais dos cofres públicos do estado de São Paulo em um esquema de multas de trânsito. O grupo conseguia senhas e invadiu o sistema do Departamento Estadual de Trânsito para apagar o registro das infrações. Para fazer esse serviço, cobravam um valor dos donos dos veículos para zerar as dívidas. A polícia estima que a fraude desviou 180 milhões de reais dos cofres do estado. As investigações apontaram que em apenas um dia, 580 multas foram apagadas do sistema. Agora, os investigadores querem descobrir se os funcionários do Detran também estão envolvidos no esquema. Os policiais cumpriram 8 mandados de busca e apreensão. Um deles em uma mansão em Salto, no interior de São Paulo. O imóvel pertence a uma mulher de 35 anos. Ela trabalha como despachante e é suspeita de liderar a quadrilha. A investigação apontou que a despachante pagava mensalidade para ter uma senha master, dada apenas a servidores públicos que ocupam cargos importantes no Detran. O departamento informou que vai recolocar todas as multas que foram retiradas dos prontuários dos veículos de maneira fraudulenta e que isso pode bloquear os licenciamentos, o que pode impedir desde a venda até a circulação destes carros. E veja a seguir: 4 meses da guerra da Ucrânia. Severodonetsk é reduzida a escombros. E você vai ver também um concurso de beleza e fofura nos Estados Unidos. Nós voltamos daqui a pouco. Horas e 16 minutos e nós estamos de volta falando sobre saúde. E olha só, o Brasil já registrou os primeiros casos de transmissão comunitária da varíola do macaco. Os dois novos infectados não viajaram e nem tiveram contato com viajantes, e isso que chama atenção. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou 2 novos casos da varíola do macaco na cidade, sendo que nenhum dos contaminados tem histórico de viagem para os países onde a doença está circulando e nem contato com os viajantes. Isso significa que o Brasil passou a ter a transmissão comunitária da doença. O Ministério da Saúde também divulgou que 3 casos de São Paulo estavam em investigação de transmissão local, porque, de acordo com as primeiras investigações, 3 homens do estado estão doentes, também não têm histórico de viagem ou contato com viajantes. A Sociedade Brasileira de Infectologia explicou que é importante que sejam rastreados os contatos com os doentes, porque se for confirmada a transmissão comunitária, muda o panorama da doença aqui no Brasil. É uma doença contagiosa, transmitida por fluidos, uso de toalha, roupa contaminada. E com isso, se o indivíduo contaminado mora com alguém, ou divide, ou compartilha utensílios ou roupas com outra pessoa, existe uma chance de transmissão. O surgimento de infectados comunitários obriga que os órgãos de vigilância da saúde tenham uma atenção maior sobre o aparecimento de novos casos. Medidas rigorosas de rastreamento, diagnóstico rápido, isolamento adequado e outras medidas devem ser adotadas para conter o surto. E ainda falando sobre saúde, termina hoje a campanha nacional de imunização contra o sarampo e a gripe. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação não atingiu o público-alvo previsto. De abril até agora, 41% das crianças de 6 meses a menores de 5 anos foram imunizadas contra o sarampo. A meta era chegar a 95%. Já a vacina contra a gripe atingiu 46% do público-alvo, que é composto por quase 78 milhões de brasileiros.
incluindo aí crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, indígenas e idosos. Os dados constam da plataforma Localiza SUS, do Ministério da Saúde. A baixa cobertura vacinal compromete a interrupção da circulação dos vírus, o que pode provocar novos surtos e epidemias das doenças. No caso da gripe, a Sociedade Brasileira de Imunizações avalia que o fato de muitas pessoas terem sido contaminadas no fim do ano passado gerou uma falsa ideia de proteção. A gripe é responsável por mais de 5 mil casos de síndrome respiratória aguda grave por ano e pode levar à morte. A partir deste sábado, estados e municípios podem ampliar a campanha contra a gripe para toda a população a partir de 6 meses de idade, enquanto durarem os estoques da vacina. No caso do sarampo, as doses ficam disponíveis durante todo o ano nos postos de saúde. Olha aí, a gente muda de assunto agora e fala do conflito no leste europeu. A guerra na Ucrânia completa hoje 4 meses sem trégua nos combates. As forças russas dominam praticamente toda a região do Donbass, no leste do país, que é considerada estratégica pelo Kremlin. Vamos ver na reportagem. As forças ucranianas receberam a ordem de se retirar de Severodonetsk, uma área estratégica. A tomada da cidade permitiria que os russos avancem sobre a localidade vizinha de Lysychansk, consolidando seu controle da região de Lugansk e permitindo progredir em sua ofensiva contra a bacia de mineração do Donbass, que desde 2014 já está parcialmente sob o controle de separatistas pró-Moscou. Na região vizinha de Donetsk, o governador afirmou que nenhuma cidade é segura para os moradores. A notícia chega poucas horas depois que a União Europeia mostrou um forte apoio à Ucrânia ao conceder o status de candidata, ainda que este processo possa levar anos até que o país entre para o bloco. Enquanto isso, a Ucrânia multiplica os pedidos para acelerar a entrega de armas. Os Estados Unidos anunciaram ontem o envio de uma nova leva de ajuda militar ao país, de 450 milhões de dólares. Mesmo ocorrendo do outro lado do oceano, a guerra entre Rússia e Ucrânia tem efeito catastrófico sobre o orçamento das famílias, inclusive no Brasil. Desde a ordem de invasão do presidente Vladimir Putin às cidades ucranianas, o mundo sofre com o impacto da inflação, já que houve um grande desequilíbrio no comércio mundial de commodities. A Rússia é o maior exportador de trigo do mundo e a Ucrânia ocupa a 4ª posição. Juntas são responsáveis pelas exportações de 30% do trigo global, 19% do milho e 80% do óleo de girassol. A Organização das Nações Unidas também estima quase 8 milhões de refugiados e cerca de 4 mil mortes no conflito. Além das severas consequências humanitárias, a ONU também alerta para risco de escalada da fome em todo o planeta por reflexo do conflito. E ainda falando sobre violência, mas agora aqui na América do Sul, protestos contra as políticas econômicas do presidente do Equador paralisam a capital do país e outras regiões há mais de uma semana. Apesar de alguns atos pacíficos, a maioria é dominada por mortes, muitos feridos e desaparecidos, tanto entre manifestantes quanto policiais. As tentativas de negociação parecem ter esfriado. Enfrentamentos entre policiais e indígenas equatorianos em volta do Congresso. Milhares de manifestantes tentaram invadir a sede da Assembleia Nacional, mas foram repelidos por forças de segurança que usaram bombas de efeito moral, respondidos com pedras e coquetéis Molotov. Os choques deixaram um manifestante morto por arma de fogo, de acordo com a Aliança de Organizações pelos Direitos Humanos, que registra 4 vítimas em 11 dias de protestos. O presidente Guilherme Lasso lançou um gesto para favorecer o diálogo, ao permitir que cerca de 5 mil manifestantes entrassem na emblemática Casa de Cultura, um lugar simbólico para os povos originários, que desde 13 de junho estava sob o controle de autoridades. A violenta incursão nos arredores do Legislativo, porém, pareceu diminuir as opções de negociação em um país semi-paralisado.
não é simplesmente vir aqui e enfrentar, mas viabilizar os milhões de equatorianos que se ferram todos os dias. Viemos em delegações, há um rio de gente que não está de acordo com as políticas do governo nacional. Os protestos pedem pela diminuição dos preços de combustíveis, mas o governo considera inviável, já que custariam mais de $1 bilhão ao ano em subsídios de acordo com números oficiais. Em uma tentativa de diminuir o descontentamento, autoridades anunciaram outras medidas que não tiveram efeito, como aumentar os bônus para 30% para a população mais pobre, assim como perdão de dívidas para agricultores e camponeses. O Senado dos Estados Unidos avançou na noite de ontem com um projeto de lei contra a violência armada, aprovando novas restrições e destinando bilhões de dólares em financiamento para a saúde mental e também a segurança escolar. O Senado aprovou a primeira legislação sobre o assunto em quase 30 anos. Mas a lei não atende às demandas dos que se opõem às armas e do presidente Joe Biden. O texto que segue para a votação na Câmara dos Deputados inclui melhores verificações de antecedentes para compradores com menos de 21 anos, bilhões de dólares em financiamento para a saúde mental e 2 bilhões para a segurança escolar. Os legisladores trabalharam contra o relógio na lei nas últimas semanas. Após o assassinato de 21 pessoas em uma escola primária em Uvalde, no Texas, e 10 afro-americanos em um supermercado em Nova York. Mas o progresso da lei foi ofuscado por uma decisão anterior da Suprema Corte de que os americanos têm o direito de portar uma arma de fogo em público. Essa decisão anulou uma lei centenária de Nova York que exigia que qualquer pessoa que quisesse permissão para portar uma arma de fogo fora de casa provasse que precisava dela. O presidente Biden havia pressionado por iniciativas mais ambiciosas, como a proibição de rifles de assalto e carregadores de alta capacidade. Mas é politicamente desafiador legislar com um Senado dividido igualmente entre democratas e republicanos, já que a maioria dos projetos de lei exige 60 votos em 100 para ser aprovado. Kleber Werneck, olha só que bacana. Agora a gente vai acompanhar um concurso de beleza com muita fofura. Uma competição que reuniu mais de 3.500 cães de raças diferentes nos Estados Unidos. Verdade, Juliana Dariva, você que conhece bem desse assunto. E olha só, um cachorro da raça Bloodhound foi coroado como o grande vencedor. Trumpet, de 4 anos, foi o primeiro cão da raça a vencer a competição, que esse ano contou com a participação de mais de 3.500 animais de 200 raças diferentes. O Bloodhound é uma das raças mais antigas com o olfato mais apurado e suas descobertas podem ser usadas até como prova em tribunais. O segundo colocado foi um bulldog francês, que tem como tutor Morgan Fox, jogador de futebol americano da Liga Nacional Estadunidense. O espetáculo começou no sábado, em Nova York. O campeonato é o segundo evento esportivo contínuo mais antigo dos Estados Unidos, depois da famosa corrida de cavalos Derby de Kentucky. E quando se fala de animais, especialmente de cães, né, Juliana Dariva, todo mundo ama. Eu sou apaixonada. E que lindo, né? Eu não conhecia essa raça, muito fofo. E olha, gente, antes de encerrar, vamos acompanhar imagens da nossa câmera localizada aqui no centro de São Paulo, especificamente na Praça da República. Ao fundo você pode ver o edifício Itália, um dos pontos mais altos da capital paulista. O edifício Itália foi inaugurado em 1965 e é considerado um dos marcos da arquitetura brasileira. Com 165 metros de altura, esta edição fica por aqui, Kleber. Pois é, e com essa bela imagem a gente deseja um ótimo fim de semana e agradece mais uma vez pela sua companhia. Ótimo fim de semana para você e ótima tarde. Obrigada pela companhia, gente. Até mais.